Bom, pessoal, obrigado aí pela oportunidade de contribuir nesse simpósio com um pouquinho de informação, principalmente relacionado com estresse e confinamento, né? Como a gente consegue mitigar fatores de estresse para otimizar o sucesso e profitabilidade desse setor da pecuária de corte. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu vou começar essa apresentação, primeiramente, colocando meu óculos, que eu acabei de derrubar no chão, e que eu não enxergo mais como eu enxergava 5 anos atrás, apesar da tela estar na minha frente, dando um geral, um esqueleto da pecuária de corte americana, tá? Que é bem semelhante ao que a gente tem no Brasil, mas tem alguns detalhes que eu quero esclarecer, porque eu vou falar demais desses detalhes durante a apresentação. Então, grande maioria dos pecuaristas americanos que estão no setor de cria desmamam os animais, os bezerros com 7 meses de idade, estou falando de 80%, tá? Geralmente desmamam no outono, né? Em outubro, novembro, que seria basicamente ao contrário do Brasil, no outono brasileiro. Então, segue o mesmo relógio biológico e calendário anual relacionado com as estações do ano. Uma coisa que a gente tem pregado nos Estados Unidos e tentando maximizar a inclusão desses programas em setores de cria é o chamado pré-condicionamento, tá? O que é o pré-condicionamento? É um período de 30 a 45 dias entre a desmama do animal e o próximo passo desse animal na cadeia de produção de carne, ou seja, esse animal vai para uma recria intensiva, vai para uma recria extensiva, né? A gente tenta pregar ou tenta mostrar para o produtor que vale a pena segurar esse bezerro na fazenda de cria por 30 a 45 dias, antes do próximo passo, para basicamente pré-condicionar, condicionar ele, treinar ele para esse próximo desafio da vida produtiva dele, seja extensivo, seja intensivo. Quem desenvolve esse protocolo de pré-condicionamento é o produtor de cria, em conjunto com a pessoa, com a operação que vai comprar esses animais dele, tá? Então, o que a gente tenta fazer é que animais pré-condicionados recebam um prêmio aí na hora que seja comprado por um confinador ou por um recriador. Um pré-condicionamento é feito na cria, entre 30 a 45 dias, basicamente dando um tempo para o animal respirar, né, depois da desmama, que é um fator de altíssimo estresse para ele, antes do próximo passo. E qual é o próximo passo? Na pecuária americana, a nossa recria, que vai dos 8 aos 12 meses de idade, sendo que basicamente 40% dos animais recriados são a pasto, tá? A pasto, 40% na média, de acordo com o governo americano, e 60% são recriados intensivamente, que é basicamente confinamento, né? A gente geralmente associa confinamento com animais em terminação, mas confinamento é o ato de confinar, né? Colocar vários animais num local confinado, com alta lotação, basicamente é o ato de confinar. Nesse caso, a gente está recriando os animais confinados. Nos Estados Unidos, esses confinamentos de recria são chamados basicamente de growing yards, né, yards de crescimento. E dentro desse período de 4 meses de recria confinados, os primeiros 60 dias, tá, desses animais que vêm da cria e são recriados intensivamente, a gente chama de receiving period. Tá? E nesse período de recebimento, que é receiving period, é onde a gente tem um altíssimo desafio desses animais que foram desmamados, colocados no caminhão, chegaram no confinamento, é onde basicamente é o gargalo da pecuária de corte americana, justamente por conta da alta incidência de doenças e também redução na produtividade dos animais. Passando esses 60 dias, geralmente os animais já vão bem em relação a crescimento e eficiência. Então, basicamente, depois desse período de recria, com 12 meses de idade, os animais são colocados em terminação confinados também, né? 92% dos animais dos Estados Unidos são terminados em confinamento, com dieta de alto grão, vindo ou das recrias extensivas ou das recrias intensivas, tá? E aí estão sendo abatidos com 16, 17 meses de idade. Basicamente, esse é o esqueleto, e eu queria mostrar para vocês esses dois setores aqui, esses dois detalhes, o pré-condicionamento e o período de recebimento, né, o preconditioning e o receiving period, que são duas áreas que a gente considera o gargalo da pecuária de corte americano, focado em animal que vai para a terminação em relação à produtividade, saúde e bem-estar. Essa transição, seja, né, de uma recria extensiva, seja de uma recria intensiva para o confinamento, é um período de altíssimo
desafio para esses animais, porque eles estão sendo expostos a vários fatores de estresse, geralmente num curto intervalo de tempo. E esse período de transição basicamente define a performance e eficiência do animal durante o período inteiro de engorda, tá? Então a gente gosta de falar aqui que o animal entra com o pé direito, começa com o pé direito no confinamento. Lembrando, confinamento eu falo animal confinado, seja recria, seja a terminação confinados. O animal começa esse período com o pé direito, vai com o pé direito até o final. Começou com o pé esquerdo, vai com o pé esquerdo até o final. O nosso objetivo aqui é maximizar o número de animais entrando com o pé direito. Tá? Quando a gente fala, o que são esses fatores de estresse? Quais que são os desafios que os animais estão expostos, geralmente, nesse curto intervalo de tempo? Basicamente, são desafios produtivos que são necessários, fazem parte da rotina e são obrigatórios no sistema de produção de carne. Tá? Quando a gente foca em animal que está sendo recriado intensivamente, a gente tem o desmame. Tá? Por isso que eu falo, o pré-condicionamento basicamente dá um intervalo para o bicho recuperar do desmame até o próximo estresse. Outro fator de estresse, a gente tem a vacinação. A gente pensa que vacinação é uma atividade que não causa estresse, é basicamente para otimizar o sistema imune do animal, mas a vacina em si, por conta do adjuvante, por conta da função da vacina, causa um estresse momentâneo nos animais. Esse estresse pode durar 3 a 4 dias. O que a gente não quer é que o estresse causado pela vacina complemente o estresse causado pelo desmame ou por outros fatores de estresse, né? Hoje em dia, a gente escuta bastante falar da Covid-19 e os efeitos colaterais que a vacina causa, e basicamente por conta do estresse que a vacina causa no corpo humano, ok? Transporte, que seria basicamente sair de uma operação para outra, tem que pôr no caminhão, tem que transportar, a não sei que seja um ciclo completo, mas basicamente a grande maioria dos animais são transportados de maneira rodoviária, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, tá? E eu vou focar essa palestra bastante no Brasil, bastante nos Estados Unidos, fazendo a extrapolação para o mercado brasileiro, tá? Para a indústria brasileira e também para a América Latina toda. E outro fator de estresse que a gente leva em consideração é o Novo Oriente. Ele saiu da fazenda de cria, ele saiu da recria extensiva, saiu da recria intensiva, ele foi colocado num confinamento novo, né? Então, tem uma mudança de dieta, mistura com novos animais, novo manejo, pessoal diferente. Então, tudo isso tira o animal da zona de conforto dele, e essa saída da homeostase, basicamente, é o conceito de estresse. Então, aqui, basicamente, umas fotos para ilustrar, uma típica vaca americana do meio oeste americano, Angus, né, bem peludo aqui, isso aqui tá no final do inverno. Então, tira esse bezerro de perto da mãe, esse bezerro é basicamente colocado num caminhão, e se a gente pensa no mapa americano em relação à distribuição de fazenda de cria e confinamento, né, a fazenda de cria está basicamente nos Estados Unidos inteiro, mas a gente tem muito no lado leste, no lado oeste, no lado sudoeste, e os confinamentos estão no meio. Então, a gente tem que colocar os animais no caminhão, para dar seguimento na vida produtiva deles em confinamento. E como a gente consegue extrapolar isso para o Brasil, né? Qual que é essa perspectiva na indústria de carne, indústria de corte brasileira? Bom, uma das vantagens que eu vejo de eu estar aqui nos Estados Unidos fazem 15 anos e trabalhando bastante nessa área aí de transição de cria para confinamento, é que à medida que a gente intensifica a pecuária de corte no Brasil e na América Latina, os problemas que a gente vê hoje em dia nos Estados Unidos vão começar a aparecer, tá? A gente tem a oportunidade no Brasil de antecipar os problemas presentes nos Estados Unidos, que são aqueles gargalos que eu comentei anteriormente. Então, Reinaldo, a gente desmama a bezerrada, coloca num sequestro aí por alguns meses, depois solta no pasto de novo. Bom, moçada, não só, né? Vou falar de recria intensiva daqui a pouquinho, mas o sequestro do bezerro, que é colocar fechado num lugar desse, é um ato de confinar, você está confinando os animais. Apesar da dieta ser de mais volumoso, esse método, né, de sequestro é um ato de confinar. Então, você está basicamente confinando animais recém-desmamados. Então, você está colocando aqueles estresses no pacote que podem levar esse animal a ter problemas imunológicos e de baixa produtividade. Tá? Além disso, à medida que a gente mais tem recria intensiva, seja no Brasil, seja no México, seja na Argentina, e utilizando mais ainda Bos Taurus, a gente começa a ter um panorama bem parecido com o que a gente tem nos Estados Unidos, tá? Bem parecido. Então, nos dá a oportunidade de antecipar os problemas que o mercado americano tem relacionado com transição de cria para sistemas intensivos, também chamados de confinamento. Então, o que acontece nessa transição, né? Qual que é o estresse que a gente está falando?
Bom, quando a gente fala de estresse, a gente leva na cabeça cortisol, baixa imunidade, mas para a gente mensurar isso de uma maneira efetivamente prática, não prática, mas de uma maneira mais confiável cientificamente, a gente tem marcadores de estresse no sangue, que a gente consegue avaliar o nível de estresse que esse animal foi acometido. Então, os marcadores que a gente usa chamam aptoglobina, e é um marcador inflamatório, é uma proteína inflamatória, que a gente, tanto a gente, o ser humano, a gente tem proteínas inflamatórias e o bovino também. A aptoglobina é um dos principais marcadores inflamatórios no sangue do animal bovino, tá? Então, o que a gente vê? Esse animal, ele entra num quadro de inflamação sistêmica após o estresse. Então, aqui a gente tem o dia relativo ao desmama. Desmama no dia 0, a gente está aqui com o animal de 7 meses, no experimento que a gente fez recentemente. Você vê que o animal desmamado está com uma baixa inflamação. 3 dias, 7 dias depois, 14 dias depois, o animal entra num quadro de inflamação sistêmica bem alta, tá? Depois, eventualmente, quando o estresse do desmama vai embora, a inflamação passa. Então, essa inflamação não é causada por doença. Essa inflamação aqui é causada pelo estresse. Mas, basicamente, é a mesma inflamação que a gente tem no corpo do animal quando o animal está combatendo um patógeno, tá? Agora, quando você tem uma doença, a inflamação é extremamente importante, né, para ajudar no combate da doença, para ajudar a eliminar o patógeno, é parte do sistema inato, tá? Quando não tem patógeno, essa inflamação aqui, teoricamente, é desnecessária, mas ela está acontecendo e está deixando o sistema imune ocupado, combatendo teoricamente, uma infecção que não existe, causando essa inflamação, que aí leva a alguns comprometimentos, alguns problemas produtivos e de saúde. Então, aqui, basicamente, o recado nesse slide é mostrar que existe uma inflamação causada pelo estresse. E, eventualmente, quando o estresse vai embora, a inflamação vai embora. A gente tem aí 14, 21 dias de inflamação sistêmica. Outro quadro parecido aqui, animal desmamado e enviado diretamente para o confinamento. A gente tem um pico bem alto, tá? E depois começa... Mas são experimentos diferentes, tá, moçada? Então, só para ilustrar aí que existe esse tipo de inflamação na desmama indo para o confinamento. E aqui animais com 12 meses, recriados a pasto, indo para o confinamento, apesar da desmama não tá mais na conversa, são animais mais velhos, ainda assim existe esse estresse, tá? Porque tá saindo de um lugar, de um sistema, tá? Tá tirando o animal da homeostase e colocando no confinamento, causando essa inflamação. Quando o animal acostuma com o novo ambiente dele, a inflamação vai embora. E como eu falei, essa inflamação, ela pode ser desnecessária. Por quê? Porque ela não tem um patógeno para controlar. Essa inflamação é super importante quando a gente tem algum vírus, alguma bactéria no corpo, ou bovino, né? Ela basicamente faz a transição do sistema inato para o sistema adquirido. Quando o animal não tem um patógeno, está tendo uma inflamação que, teoricamente, é desnecessária. Só que essa inflamação, né, que é uma resposta fisiológica, temporária, né, ela reduz o consumo de alimento. Ela drena nutrientes que são destinados à produção, tá? E também para a imunidade. E outra coisa, mantém o sistema imune ocupado, porque a inflamação é uma reação imune. Então, o corpo do bovino está lidando com a inflamação que vem do estresse, mas basicamente deixa a janela aberta para patógenos existentes causar doença. Isso está relacionado com o quê? Com imunossupressão. Quando a gente está em alto estresse, quando o animal está em alto estresse, dá chance para patógenos que já estão no corpo estabelecer a doença, né? Então, por exemplo, redução do consumo. Né? Inflamação leva a febre, se a gente tentar fazer o paralelo para o ser humano. Inflamação leva a febre, correto? Quando a gente está com febre, a gente não tem fome. A gente não tem fome. Então o médico fala para a gente comer, que a gente tem que comer, a gente não tem fome. Porque uma das funções dessas proteínas inflamatórias, além de outros hormônios envolvidos, é ir no cérebro e reduzir o apetite. Então a gente já come menos quando a gente está com inflamação, quando a gente está com febre, tá? Então redução de consumo de alimento, uma resposta fisiológica à inflamação. Drena nutrientes. Inflamação exige nutrientes. Inflamação aumenta o metabolismo do corpo. A inflamação aumenta a temperatura corporal. Então, nutrientes, energia, proteína, mineral, que seriam destinados à produção, ao ganho de peso e também para abastecer o sistema imune, né, adquirido, por exemplo, para combater patógenos, são destinados a suportar ou para abastecer essa inflamação. E, como eu disse, mantém o sistema imune ocupado, abre a janela, dá chances para patógenos reais causar doença. Então, aqui eu vou mostrar um gráfico que ilustra bem essa relação entre inflamação, consumo de alimento e incidência de doença. E eu vou falar de doença respiratória bovina, tá? Que é o principal gargalo sanitário nos Estados Unidos em relação à pecuária de corte.
doença respiratória bovina. É uma coisa que a gente, talvez no Brasil, 10, 15 anos atrás, não falava muito, associava com pneumonia por conta de poeira, mas à medida que a gente começa a entender como é que funciona essa doença, a gente começa a intensificar o sistema de corte brasileiro e América Latina, ela está começando a aparecer. Cada vez mais, quando eu vou para o Brasil e falo de doença respiratória bovina, já começa a acender a luzinha amarela na cabeça das pessoas, que é uma coisa que eles estão observando no dia a dia, ok? É um experimento onde a gente pegou esses animais desmamados aí, de 7, 8 meses de idade, compramos esses animais de leilões americanos, colocamos no caminhão, levamos para confinamento, tá? Uma bezerrada aí de 7, 8 meses de idade, lógico, grande maioria Bostauros, ok? Então, o gráfico aqui é importante para a gente olhar esse gráfico. Tá? Então, aqui, ó, nos primeiros 30 dias do confinamento, então, é o nosso receiving period, nosso período de recebimento, que eu falei que é 60 dias, nesse caso, eu estou olhando 30 dias, ok? Então, isso aqui é uma ilustração do que aconteceu nos primeiros 30 dias do estudo, tá? Inflamação, aptoglobina, eixo Y aqui, uma altíssima inflamação, tá? O animal chegou, desembarcou, geralmente essa inflamação, ela demora aí 2 a 3 dias para aparecer no sangue, você causa o estresse, né, demora aí 2 a 3 dias para essa proteína aumentar no sangue e ela fica alta à medida que o estresse ainda está presente. Tive um pico alto dessa inflamação na hora que eles entraram no confinamento e eventualmente ela caiu, tá? Então olha aqui o timeline disso daqui, certo? Agora eu vou colocar nesse gráfico o consumo, tá? É a linha preta aqui, ó. Linha verde é a inflamação, linha preta é o consumo. E essa linha azul, moçada, é o quê? É o consumo estimado, de acordo com o peso dos animais. Importante falar que os animais que a gente comprou, eles já estavam treinados no coxo. Já eram animais que vieram num pré-condicionamento, já sabiam comer do coxo. Então, aqui o consumo baixo, não é porque eles não sabiam comer, vieram do pasto. É por conta do estresse. Então, você vê aqui o timeline, na hora que essa inflamação está super alta, é onde o consumo está abaixo do estimado. Então, aqui, ó, consumo deles, certo? 5 quilos por dia. Matéria seca, tá? Você vê que nesse período de altíssima inflamação, o consumo está abaixo do esperado. À medida que a inflamação vai passando, os bichos vão começando a comer mais, tá? Comer mais, e começa a chegar ali onde a gente estava esperando, certo? Então, olha como bate bem aqui. Alta inflamação, baixo consumo. Vou colocar uma terceira linha aqui agora, que é incidência de doença. Incidência de doença respiratória. Aqui, ó, eixo Y. Nesse estudo, a gente teve quase 70% de animais diagnosticados com doença respiratória, com pneumonia, tá? 70%. Reinaldo, é demais? É demais, mas é super comum nos Estados Unidos achar esse nível de incidência. A gente não tem isso no Brasil? Não tem, ainda não está lá. Mas por que será? Porque a gente não está adotando um protocolo tão intensivo como esse, de colocar no caminhão 7 meses de idade e mandar para o confinamento? Alguns lugares estão, tá? Sequestro de bezerro é bem parecido. Por que não está dando 70%? Porque será que a gente está sabendo diagnosticar? Eu sei que tem evidências, evidências não, tem palestras nesse evento aqui que vão falar justamente sobre a diagnóstico de doença respiratória. Mas olha aqui, o grande aumento de doença respiratória é basicamente nesses 12 dias, que a gente chegou quase 50%, né? Onde o consumo estava baixo, onde a inflamação estava alta, onde a janela estava aberta, onde a doença estourou. Depois a gente teve um complemento aí a mais, né? Mas que basicamente veio desse início. Janela aberta, baixo consumo, perfeito para a doença se estabelecer. Mas, Reinaldo, eles pegaram essa doença no confinamento ou trouxeram com eles? Essa é a grande questão, tá? Essa é a grande questão. Grande parte dos patógenos que estabelecem a doença respiratória nesse início de confinamento vem com os animais da cria, vem com eles, estão inoculados na traqueia, no sistema respiratório do animal. Mas o sistema imune dele, enquanto o animal está, né, robusto, segura a doença. Na hora que baixa o consumo, na hora que aumenta a inflamação, na hora que aquela janela abre por conta do estresse, o patógeno estabelece a doença. Então, é até interessante a gente fazer um pouco de extrapolação para o Covid-19, que é uma coisa que a gente está lidando aí no dia a dia, mas alguns testes de PCR que são feitos para ver se a gente está com o coronavírus, usa outros vírus, né, como controle, para ver se a gente teve uma amostra correta coletada da boca ou do nariz, né? Porque a gente, ser humano, a gente está com vírus no corpo inteiro. A gente está com vírus inoculado na nossa garganta, seja para influenza, seja o que for. A gente tem bactéria e vírus no nosso corpo, como o bovino tem. Só que o nosso sistema imune segura a doença estabelecer.
Tanto quando a gente fica em alto estresse, alguma coisa acontece, baixa imunidade, e a gente fica doente. Mesma coisa aqui nos bovinos, né? É estimado, quando a gente faz lá o swab e vê de onde veio o patógeno, basicamente de acordo com o tipo de patógeno avaliado, seja vírus ou doença, grande maioria está vindo da cria, vem com eles. Aí na hora que baixa a imunidade por conta do estresse, aí a doença se estabelece. Tá? Eles não estão pegando isso no confinamento, estão trazendo com eles, tá? Baixa a imunidade, a doença se estabelece, e aí a gente tem essa altíssima incidência de doença. E qual é a importância da doença respiratória? Qual é a importância disso daí para a produtividade do confinador, ou do sistema intensivo, ou do sequestro, ou do que seja, né? Qual é a importância disso daí? Então aqui é um resumo feito há uns 3 anos atrás de Oklahoma, num confinamento, com animais entrando aí, ó, com 300 quilos na média, a gente vê que quanto maior o peso, menor a incidência de doença. O que a gente tem nessa tabela? A gente tem o número de tratamentos, que é importante, moçada, não só não ficar doente, mas como a incidência é alta, é o animal que fica doente, ser diagnosticado rapidamente e não precisar de um segundo tratamento, que é o 2x, ou um terceiro tratamento, que é o 3x. Tá? A gente está procurando ou animais que não fiquem doentes, achar um jeito de minimizar a doença respiratória, ou, caso a gente tenha incidência, é maximizar o número de animais que precisam de um tratamento só. Tá? Um tratamento de antimicrobiano ou antibiótico já volta o animal a estado saudável. Quando você começa a ter animal que fica doente, não recupera, precisa de um segundo tratamento, terceiro tratamento, aí o negócio começa a ficar complicado. Então, aqui, um confinamento aí com basicamente 66% de doenças respiratórias, a gente vê que os animais, quanto mais leves, quanto mais comprometidos, quanto mais jovens que ele entram, maior a chance, né, de ficar doente, maior a necessidade de tratamentos. A gente vê que à medida que a gente tem animal ficando doente, é linear a queda no peso de carcaça final, tá? Porque animal doente não ganha bem. A gente vê que o rendimento cai linearmente também, certo? A área de odiloma, a mesma coisa. Marmoreio, que é um dos principais componentes de qualidade de carcaça, cai também linearmente. Olha aqui, ó, 450, isso aqui é o padrão americano, tá? Se tiver dúvida, a gente fala nas respostas, nas perguntas e respostas. Então, cai drasticamente quando você tem aí animais que ficam doentes, seja um tratamento só ou 2, e daí pior ainda com 3. E carcaças que são ranqueadas como Primary Choice, né, que são as carcaças de alta qualidade, cai linearmente também, ok? Então aqui, ó, usando o 0 como referência, tem uma perda de $40 por cabeça em animal que foi doente uma vez, 170 para 2 vezes e 230 para 3 vezes. Então é evidente que animal ficando doente compromete não só o animal, mas sim a produtividade do sistema, e também quanto mais tratamentos são necessários, mais a perda aumenta. Vou colocar um outro cenário aqui que é um pouco mais semelhante, talvez, com um pouco mais relevante para pecuaristas brasileiros, que é a Austrália. Animal entrando no confinamento aí já com 420, 430 quilos, tá? Um pouco mais de bós índicos na conversa. Animal mais velho, tá? 12, 14 meses de idade. Que é o que a gente tem no Brasil. Isso aí a gente não é difícil achar no Brasil, né? A mesma coisa, 25% de doença respiratória, 25% de incidência, animais mais velhos, tira o desmame da conversa, a incidência cai. Mas olha aqui, ó, animal que fica doente, o ganho de peso cai linearmente, principalmente aqueles que precisam de mais tratamentos. Peso de carcaça, marmoreio. Agora, vamos focar aqui no valor de carcaça. Cai linearmente, ou seja, o retorno para o produtor. Aqui, o retorno por animal, $180. Deixa eu só olhar aqui o chat. Beleza. $180, $120, perde e perde. Ou seja, a perda por incidência de doença respiratória, se a gente usar o 0 como referência, tá? É basicamente 120%. Uma perda de 120%, animal que fica doente, sim ou não. E se a gente pega aqui o animal que recupera com um tratamento só, comparado com 2 ou 3, a perda é de 200%. Tá? Se a gente pega animal que não ficou doente com esses dois aqui, a perda de 240%. Não vou entrar em detalhe nas contas, mas fica evidente, né, que incidência de doença é complicado, não só para o animal, mas para o produtor também. O que a gente tenta fazer é minimizar a incidência. Como a gente sabe que o animal vai ficar doente, a gente tenta otimizar a resposta ao primeiro tratamento. Isso significa o quê? Né? T0 e 1, evitar os 2 e o 3, que é ali que a gente perde dinheiro.
ok? Então, para a gente otimizar a resposta, a gente precisa usar efetivamente medicamento, ou seja, escolher medicamento adequado, etc, etc. E também focar no animal, né? Animal com alto resposta, não, o imunocompetente, para não só ficar doente, mas também, caso fique doente, responda ao primeiro tratamento. E segundo, diagnóstico rápido de doença, diagnóstico rápido de sintoma. Ver que o animal está doente rapidamente. Isso talvez falte um pouquinho de treinamento em várias partes do mundo, tá? A gente, às vezes o animal está ficando doente, a gente não percebe, né? Ou visualmente não percebe. Então, um dos protocolos que a gente usa nos Estados Unidos é chamado DART Score. DART vem de depressão, apetite, respiração e temperatura, ok? DART. Então, logicamente, temperatura, usando 40 graus Celsius como índice de febre, você não consegue tirar todo mundo, todo dia, e tirar a temperatura. A primeira coisa que a gente faz é fazer o score visual. Então, seria um score de 0 a 4, tá? 0 a 4 é o DART Score, vai de 0 a 4. Então, a gente faz esse score basicamente quando o animal vem para o coxo comer, tá? Fica fácil de fazer isso. Então, o animal que vem para o coxo comer, tá? Vem, ele está comendo, ele está vindo. Se ele está assim com essa carinha boa dele, sem secreção nasal, ocular, o que seja, é um animal zero. O animal só olha para ele e está saudável. Na hora que começa a ficar com a carinha um pouquinho mais baixa, a orelhinha mais baixa, a gente já pode ficar meio desconfiado dele. Na hora que a gente começa a ver secreção, tá? Secreção nasal, mas está vindo comer, pode ser um DART Score 2. Para confirmar a doença, nesse 1 e nesse 2, traz para o curral, tira a temperatura, se está acima de 40 graus, tratar. Grande maioria dos animais doentes estão aqui 1 e 2, tá? Se você não percebe isso, vai ficar pior. Aí o pior pode ser tarde demais. A grande chave é saber reconhecer o DART 1 e 2, tá certo? Para trazer e tirar a temperatura. O DART 3 já é aquele que está afastado, não está vindo nem comer. Isso aí é fácil de ver, só que chegou nesse ponto, você perdeu 5 dias que você podia ter visto o 1 e o 2, aí pode ser um pouco tarde demais em relação à produtividade, profitabilidade e retorno. E o 4 é aquele que nem levanta, tá? Então o 3, você não precisa nem trazer para tirar a temperatura, tá? Porque está na cara que ele está doente. E o 4, desculpa, é 4 aqui, é aquele que você trata diretamente na baia, certo? Então, a gente tem feito muita coisa, agora estou entrando na parte final da apresentação, a gente tem feito muita coisa nos últimos 15 anos nessa transição de confinamento, né? Então, a gente tem estratégias de manejo para tentar reduzir a inflamação, reduzir o estresse, reduzir os dois. Uma das coisas que a gente tem feito, como eu falei, é pré-condicionamento, vacinação, e uma coisa última que eu vou falar, um exemplo de conceito é os anti-inflamatórios, não só como remédios, mas também como nutrição. Então, por exemplo, quando eu faço uma compilação de todos os meus dados de vários anos, o que eu vejo, né? A gente tem 2 grupos de animais. A gente tem animal que tem alta inflamação, que é o high, passou pelo mesmo desafio de estresse, transporte, desmame, etc. A gente tem animais que ficam no vermelho, por conta do manejo diferente, tecnologia, etc. A gente tem animal que fica verde, né? A gente quer o verde. Porque animal que é verde, que tem baixa inflamação, comparado com de alta inflamação, eles comem mais, eles ganham mais, eles têm mais eficiência, eles têm menos doenças. Que a gente está procurando verde. Como é que a gente chega nesse verde? Tá? 2 opções. Como todos esses manejos aqui são necessários e obrigatórios, não tem como não desmamar, não tem como não transportar, não tem como não vacinar, não tem como mandar para o novo ambiente, a gente ou tenta reduzir o estresse, ou a gente tenta reduzir a inflamação, ou os dois, tá? Mas, como eu disse, não tem como evitar isso aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode tentar fazer o animal ter a chance de combater um estresse por vez. Não desmamar por no caminho de confinamento. Você está colocando tudo uma vez só. A gente aumenta o intervalo entre os estresses. E, nesse caso, vou usar o exemplo da desmama e envio para recria intensiva, tá certo? Que é o chamado pré-condicionamento. A gente dá 30 a 45 dias de descanso para o animal entre o desmame e o próximo passo, para ele recuperar do desmame e lidar com o próximo estresse individualmente. Estou olhando esse gráfico aqui nessa tabela, a gente vê aqui, markets são animais que são desmamados, enviados para o leilão e vão para o confinamento. Altíssimo estresse. Desmames são animais desmamados, não passam pelo leilão, mas vão direto para o confinamento. E o IN45 são animais que são desmamados 45 dias antes de ir para o confinamento, ou seja, pré-condicionamento de 45 dias. Então, nesses 2 aqui são animais desmamados chegando no confinamento, passando por leilão ou não, e aqui animais que são pré-condicionados por 45 dias.
Moçada, a gente vê aqui que tanto faz se passa pelo leilão ou não. Animal que é desmamado no caminhão e vai para o confinamento, entra no confinamento com altíssima aptoglobina, altíssima inflamação. Tá? 3 vezes mais do que o pré-condicionado. Animal que vem pré-condicionado já vem comendo mais. Mas olha a incidência de doença respiratória. 42%, 35%, só 6%. Tá? Ou seja, esses animais custaram menos, né, para crescer. Então, mostra a evidência na parte de doença respiratória a importância de deixar o animal lidar com um estresse por vez. Então, o pré-condicionamento dá oportunidade também de adoção de tecnologia. O que a gente pode fazer nesse período de 45 dias? Dar algumas ferramentas a mais para o animal conseguir lidar com o estresse da fase seguinte. Uma delas é vacina, né? Tentar deixar os animais já vacinados antes de entrar no próximo passo, que é o confinamento. Como eu disse anteriormente, vou passar meio rápido sobre isso, mas a vacina em si já é um fator de estresse, tá? Ela já causa uma inflamação. Aqui, ó, nesse gráfico. Salina é o cinza, vacina é o preto. Quando você vacina, você tem uma reação inflamatória, causada pela vacina, pelo adjuvante, pelo que seja. A vacina em si causa inflamação justamente para ligar o sistema imune e fazer o sistema imune aprender com a vacina. Faz parte da vacina, da tecnologia. Mas se você colocar essa aptoglobina causada pela vacina, essa inflamação, além do desmame, fica complicado, né? E essa inflamação causada pela vacina derruba o consumo. 2 dias depois da vacina, isso aqui é a vacina contra a doença respiratória, que é um mix de inativado e a outra vacina, que é a Modified Live, né, que é a modificada, cai o consumo. Aquele animal que está saudável, mas tomou vacina ou não, cai o consumo. Agora, você quer fazer essa vacina no meio do confinamento para cair o consumo? Você não quer. Porque animal que recebe vacina, tá? Nos primeiros 14 dias pós-vacina, cai o ganho de peso e cai a eficiência. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer, basicamente, no final das contas, que o animal chegue no confinamento já vacinado, tá? Para não ter que dar vacina no confinamento, para não ter que dar vacina na chegada, porque o animal está em alto estresse. Então, nos Estados Unidos existe um certo conceito de adiar a vacina para 15 dias depois, mas você não quer deixar o animal 15 dias sem proteção e dar vacina 15 dias depois da chegada, que sabe que vai derrubar consumo e performance. Então, nosso segredo aqui, nossa ideia é fazer antes de chegar. Então, eu vou focar só nesse cenário aqui, esquecendo os outros, tá? Que aqui é um experimento com 2 doses. Vamos falar, animal que recebe vacina 15 dias antes do embarque, na chegada do confinamento, ou 15 dias depois da chegada. E a gente vê, aqui rapidamente mostrando o título de anticorpo, essa linha é do grupo cedo. Os animais que recebem vacina antes do embarque chegam no confinamento com mais títulos de anticorpo contra a doença respiratória. Aqui mostrando o quê? Que a incidência de doença respiratória é bem mais baixa nos animais que já chegam no confinamento vacinados. Bem mais baixa, metade, tá? Metade dos outros grupos que são vacinados na chegada ou depois. Sendo que o ganho de peso inicial é basicamente 250 gramas mais alto para o grupo que já chegou vacinado do que dos outros grupos, porque você não teve a vacina como mais um fator de estresse, reduzindo performance. Então, a gente indica, dependendo do sistema, fazer todas as vacinações, se for dose única ou booster, precisa de booster, antes de entrar no confinamento. E para finalizar, conceito anti-inflamatório, né? Bom, a gente consegue tentar reduzir o estresse e prevenir o estresse. Mas e a inflamação? A gente consegue dar uma segurada na inflamação na hora que o animal chega no confinamento? Porque sabe que vai passar pelo estresse, sabe que vai ter inflamação, né? Conseguimos segurar a inflamação? Então, só um conceito aqui, que seria animais que estão entrando no confinamento. A gente fez 3 tratamentos, tá? É a última parte da apresentação. Animal que não foi transportado, já estava no confinamento, o nosso controle positivo para a saúde e performance. A gente tem animal que foi transportado, normalmente, e animal que foi transportado e recebeu um anti-inflamatório nos primeiros 7 dias do confinamento, misturar na ração, meloxicam, que a gente consegue aqui nos Estados Unidos colocar granular na ração. Então, só para mostrar o conceito de inflamação. O que a gente viu? O controle nosso, mostrado verde, é sem estresse, sem transporte, já estava no confinamento, baixíssimo estresse. Era o nosso controle positivo para ganho de peso. O azul é o nosso meloxicam. O que aconteceu? Colocou no caminhão, transportou, teve um aumento aqui na proteína inflamatória, mas depois voltou a um nível parecido com o controle. E o preto nosso é o quê? O transporte sem anti-inflamatório, tá? Transporte e confinamento com inflamatório e sem inflamatório. Anti-inflamatório, desculpa. E a gente vê que realmente, na hora que você põe um anti-inflamatório na dieta, cai a inflamação, certo?
e mantém o ganho de peso basicamente no mesmo nível dos animais controle. Mantém o consumo no mesmo nível dos animais controle e mantém o que? Eficiência no mesmo nível, sendo que aqui cai como esperado. Então, não estou falando de usar um medicamento anti-inflamatório, porque isso hoje em dia está cada vez mais complicado. Mas isso dá embasamento para uso do quê? De ingredientes nutricionais, nutracêuticos, nas dietas de entrada no confinamento, que naturalmente reduzem a inflamação. E exemplos tem vários e eu posso entrar em mais detalhes na hora das perguntas. Então, para finalizar aí, né, essa transição para o confinamento ou para o sistema intensivo, tá? Seja sequestro, seja recria intensiva, que volta o passo depois, é crítico para a saúde e produtividade do animal, tá? Vários fatores de estresse são causados pelo manejo obrigatório, desmama, transporte, entrada, etc. Tem estresse, não tem o que fazer. Esse estresse causa uma inflamação sistêmica que reduz a imunocompetência do animal, drenando nutrientes, reduzindo o consumo, tá? E abrindo a janela para a doença respiratória. Cada vez mais isso é uma coisa importante para a pecuária brasileira e da América Latina. Basicamente, à medida que a gente vai adotando mais intensividade e também um pouquinho mais de Bos taurus no sistema. Várias opções de manejo, que a gente entrou em detalhes aqui, pré-condicionamento, vacinação, dietas, tá? O que a gente faz nos Estados Unidos é tentar otimizar, aumentar a adoção disso daí pelos produtores. Estamos tentando chegar lá ainda, estamos longe do nível ideal, mas estamos caminhando para isso. Hoje em dia a gente foca em desenvolver mais ainda tecnologias de manejo, tá? Mas uma coisa que a gente está tentando também focar bastante é selecionar animais que são naturalmente mais resistentes à inflamação causada pelo estresse, tá? Selecionar, identificar e utilizar animais que são naturalmente mais resistentes a essa inflamação causada pelo estresse obrigatório, consequentemente, tem menos problema de doença e mais produtividade no confinamento. Com isso, obrigado pela atenção, um prazer estar aqui com vocês e vamos em frente.